Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Ceará. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso de informática com conteúdo pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a resolução da questão de hoje, acompanha comigo. Farming é o nome dado a um tipo de ataque em sistemas DNS que provoca a redireção da navegação do usuário para sites falsos. Certo ou errado? Bem, pessoal, primeiro nós temos que saber o que significa DNS. O termo DNS citado aí na questão significa Sistema de Nome de Domínios. E quando o usuário digita um endereço de um site, por exemplo, http://www.veonconcurso.com.br, esse endereço nós chamamos de URL. Quando o usuário então digita esse endereço, essa URL, automaticamente entra em cena um sistema DNS, um sistema de nome de domínios, pega essa URL que o usuário digitou ou clicou num link e converte para um endereço de IP. E de posse desse endereço de IP, é possível localizar exatamente em que servidor se encontra armazenada essa página da web, esse recurso que o usuário deseja acessar, e finalmente esse recurso, essa página, ser transferida do servidor para o computador cliente do usuário. Então o DNS ele converte as URLs que o usuário digitou, os endereços, em um endereço de IP para localizar em que computador, em que servidor se encontra essa página da web. Pois bem, se um sistema DNS for atacado por farming, isso faz com que esse ataque por farming faz com que o sistema DNS receba a URL e faça conversão para o endereço de IP onde está um site falso, provocando a redireção da navegação do usuário para um site falso por meio de ataques no sistema DNS, que agora, em vez de converter para o endereço de IP onde está o site verdadeiro, converte para o endereço de IP onde está o site falso e o usuário acaba recebendo no seu computador o site falso. Por isso que quando a gente analisa o ataque por farming, é exatamente a ideia da redireção da navegação do usuário para sites falsos, mas por meio de alterações nesse serviço chamado DNS, que é o Sistema de Nome de Domínios, né? Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, quando o usuário tenta acessar o site legítimo, o usuário está tentando acessar o site verdadeiro. O seu navegador web acaba sendo redirecionado para uma página falsa. Aqui eu tenho a ideia do acesso normal, seria assim, o usuário digita a URL, digita o endereço, o DNS então converte para o IP apontando para o site verdadeiro e o usuário acessa o site verdadeiro. Quando é um ataque por farming, primeiro o atacante ataca o servidor DNS. Depois o usuário acessa o site, mas o DNS converte não para o endereço onde está o site verdadeiro, converte para o endereço onde está o site falso, e aí o usuário acaba acessando o site falso por redireção de navegação. Por isso que, voltando na questão, quando ele diz farming é um nome dado a um tipo de ataque em sistemas DNS, e provoca a redireção da navegação do usuário para sites falsos, perfeito, é isso que acontece. O usuário acaba sendo, sem perceber, redirecionado para um site falso. Certíssima questão e muito interessante aí sobre segurança da informação e o farming. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.